Ó, gerei a imagem. Tá lá, olha lá. Olha, cara, fala isso daí se não pode ser um livro infantil. Cara, eu jamais ia conseguir desenhar nem aquele solzinho ali do lado. Eu vou te falar, eu como ilustrador, cara, as 4 imagens têm um valor de estilo e de qualidade absurdos, cara. Se alguém me falasse assim, cara, você curte esse ilustrador aí? O mais embaixo parece um tipo de ilustrador. A imagem que eu mais gostei, não sei vocês, mas foi essa terceira aqui. Sabe? Essa terceira ficou legal. Porque tá mais expressivo e tal, não sei o que. A outra parece um pouco mais infantil, cara. Aquela segunda é meio triste, o robozinho triste, né, cara? Cara, a foda aquela lá, né? Triste, velho. De baixo parece que tá assustado ali, ele viu algumas coisas. Pode crer, cara. Coisas que não podem ser desenhadas. Mas depois fala assim, robô... não é a mentor... Quando ele quer te colocar medo, é um robô... Terrified? Ele... Não é você. Não é Ameaçador. Ameaçador. Coloca robô ameaçador no estilo do Van Gogh. Aí vamos ver que... E a gente usa de thumb depois. Isso aí Mas, legal, cara, eu acho muito legal. Eu não tenho medo disso. Mesmo que eu fosse... Eu ia usar isso muito a meu favor, entendeu? Uhum. Porque o que eu fazia? Isso é uma coisa... O meu método já era meio louco. Quando eu ia fazer uma ilustração, eu queria ver aquilo em vários tons, em vários... Então quando apareceu o computador, foi uma... Cara, pra mim... Porque eu fazia um rabisco, pintava aquilo monocromático e começava no computador simular... escalas tonais diferentes, aumentava a proporção das coisas. Então, assim, coisa que eu não conseguiria fazer na mão. Demoraria muito tempo de fazer um rabisco aqui, outro aqui. Isso já ganhou. Com isso daí, cara, eu iria muito mais longe. Só que aí que tá. Eu tenho que achar um nível de resultado melhor do que esse. Melhor que eu falo, não é mais bonito, é a parte intelectual, entendeu? Achar uma solução pra capa. Porque... Quando você vai ilustrar uma coisa, não é simplesmente... Isso aqui a gente colocou a coisa mais simples, um robô com um fundo. Mas qual é o lance do livro que você está ilustrando? É um robô que ele tem medo da solidão? Então como você vai passar isso? Que câmera você usa? Isso Cara, você vai continuar tendo que dar isso daí no prompt do negócio. Inclusive, até uma das minhas coisas favoritas, assim, uma palestra favorita foi que falaram, exatamente sobre essa questão, né, de pegar, e aí começaram a falar sobre criatividade, lógica e intuição. E aí o Yoshua Bengio falou assim, a gente pensa, né, quando a gente pensa em computador, a gente pensa em quê? Em lógica, né? Em coisa fria. Em coisa fria, lógica, né? E aí ele falou assim, não, que na verdade o computador ele tem uma intuição boa, só que ele não tem a lógica, então, que é o que você acabou de falar. Intuição, a gente pode colocar para computador a intuição? Porque ele aprende por padrões. Porque intuição parece que é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente toma uma decisão baseado nela, assim, né? Mas via exemplos, via experiência, né? A gente desenvolve a gente acha que é totalmente... via experiência. Porque, é verdade. por exemplo, vamos supor, uma criança, a gente pega uma criança aqui, pega uma bola, joga no alto, vai cair. Você faz isso várias vezes, a criança vai observar e ela vai aprender por intuição, porque ela viu você fazendo isso. Toda hora que ela jogar a bola, vai cair. A criança vai aprender isso. Só que a criança, ela não vai sacar que é força gravitacional, curvatura do espaço-tempo, ela não vai sacar isso. Exato. Ela vai sacar com intuição. Claro que depois... Você vai jogar a bola e ela vai imaginar que vai cair aqui. E a inteligência artificial, por enquanto, da forma como quando ela aprende por padrões, é dessa forma. Ela aprende por intuição. Ela olha uma coisa caindo, por exemplo, uma bola caindo, ela vai, ok, tudo que eu soltar vai cair. Mas ela não vai chegar à conclusão da lógica da coisa. É o P igual a mg, aceleração da gravidade, vai tudo em direção à Terra, curvatura do espaço-tempo e tal. Não, isso ainda é um ser humano que tem que colocar. Então a máquina, ela tem a lógica... Não, ela não tem a lógica porque ela não consegue conectar a física com isso. A máquina não tem a lógica? Não, ela não tem a lógica, ela tem a intuição. Você soltou, cai. Mas ela não sabe que o que está agindo aqui é a força gravitacional. A causa e efeito. Ela não sabe que igual a Roberto falou, né? Que é o peso vezes a gravidade. Ela não sabe disso. Ela sabe por intuição que eu soltei uma coisa, ela caiu. Soltei e caiu. Que é como uma criança aprende, né? Uma criança aprende gravidade jogando a mesma coisa 100 vezes no chão. Aí uma hora ela fala, não, ok, aprendi, não preciso mais ficar jogando isso aqui no chão, sei que toda vez que eu solto uma coisa, ela cai. Depois de quantos anos que ela vai aprender que aquilo ali é gravidade? Sei lá, na 8º, 9º ano e tal. Então a IA é a mesma coisa. Isso basicamente carro, aceleração. A criança não precisa saber o que é aceleração, o que é velocidade. Ela sabe que ali vai pra frente e pra trás, acelera, desacelera.
Mas agora a física da coisa, né? Atrito, por exemplo, né? Que tá arrasando. Tipo, ela não precisa saber, que tem a força de atrito aqui e tal. Quando você pisa no freio, aumenta e tal, por isso que o carro para. Não precisa, mas sabe que você apertou o freio e parou. Apertou o freio e parou. Então ela tem intuição porque ela consegue observar. E a inteligência artificial, hoje em dia, é a mesma coisa. Intuitivo. Ela observa. Mas ela não consegue conectar a lógica com isso. Ó, outra imagem. Isso daí é ameaçador? Isso. Olha que interessante. Aí aqui, ó, cara. fazer uma propaganda minha aqui, ó. Tá. Pode pôr aqui? É do outro Aqui, lado. ó, aqui é a capinha do meu vídeo de hoje, ó, galera. Foi feita no Midjourney. O que você lembra o que você colocou pra ele? Cara, eu coloquei buraco negro intermediário descoberto pelo Hubble. E ele fez uma capinha muito massa, cara. Nossa, que linda, cara. Ó, Eu jamais ia fazer um vou colocar a negócio desse. imagem melhor aqui, ó, Paquito. Olha. Bonito. E sobre a questão do emprego, né? Eu queria colocar Isso aí é uma outra sensacional, questão, cara. né? Sobre o efeito interessante e importante na diminuição das desigualdades dentro da mesma carreira. Como Né? assim? Por exemplo, imagine um ilustrador super foda. Tá. Né, e um ilustrador mediano. O ilustrador mediano, ele vai conseguir acessar muitas coisas que apenas o ilustrador foda ia conseguir fazer. Tá? Ele consegue desenhar muito melhor, consegue ter outras ideias. Imagina que ele não é criativo, Isso por aconteceu exemplo. com o computador. A tinta era muito cara, o papel era muito caro, a tela era muito cara, exigiu um investimento inicial muito caro. Quando popularizou o computador, todo mundo... Cara, tem ilustrador pra caramba hoje em dia. E a questão científica também, né? Eu sempre lembro, quando eu comecei como professor, eu fui fazer uma pesquisa com o cientista mais citado da história da humanidade. O nome dele é Ronald Kessler. Tá. Ele é professor de Harvard. E aí eu fui para a equipe dele, na equipe científica dele, ele tinha 20 funcionários. Tá? Você falou, isso é Funcionários. legal pra caramba. Funcionários, tá? Ele tinha um cara que só fazia gráfico pro artigo deles. E tinha um cara que escrevia o artigo segundo o estilo da Nature, por exemplo. Tá? Coisa que eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. Hoje eu vou lá no ChatGPT e falo, reescreve esse artigo segundo a Nature. Nossa. Matou essa vantagem que esse cara tinha de mim. Mas é que tá, como que a inteligência artificial aprende como escrever para Nature? Ela vê um padrão Vê um padrão. Exatamente. Ela lê os Mas centenas, milhares de artigos da Nature muito e suave, entende o padrão da muito sutil Nature. isso, né, cara? Mas aí nesse caso nem é tão, não. Porque Não? essas muito revistas diferente? elas têm um Elas têm padrão. um padrão. Você começa E com o a editor introdução sabe, de um o editor jeito. bate o olho e sabe Ah, é? se esse cara daí sabe o padrão da Nature. Já rejeita porque é um cara que não vai ter essa puta equipe. Não sei Aí o o que. da Science, que é uma outra grande revista, ela tem um outro padrão. E dentro das áreas também. Então tem lá Immunology, não sei o quê. É o padrão dos caras. Um tamanho de resumo, um tamanho de introdução, um tipo de gráfico, um tipo de tabela. E o algoritmo ele vai aprendendo isso, tirou essa vantagem que esse cara tinha, que tinha 20 funcionários, tirou a vantagem. Ô, Paquito, Agora, nessa aí de ilustrador, deixa eu fazer uma pergunta. só deixa cara. eu pedir Vai uma lá. outra pra ele. Faz a mesma coisa do robô ameaçador. O que você pediu nesse outro aí que apareceu isso? Eu pedi mais ou menos a mesma coisa, eu só mudei um pouquinho a frase, né? Tá, eu gostei. colocado ameaçador, aí eu coloquei um robô do mal e ameaçador. E mudei a proporção também, né? Eu coloquei 16:9. assim, né? Pede nessa proporção, mas saiu do nosso amigo lá, o Van Gogh também, né? Que aí já não tá parecendo tão Van Gogh. Então, eu pedi Van Gogh ainda. Ixi, aí ele já pirou aí. Mas coloca, eu não sei se ele vai ter isso no banco de dados, que é um ilustrador que eu gosto pra caramba, que é o Dave McKean, que fazia as capas do Sandman. Será que ele tem esse acesso? Tenta aí, Dave McKean. Se você não souber como escreve, coloca Sandman depois pra você ver como escreve, mas é Dave McKean, pra ele fazer uma capa de thumb e tal, do robô ameaçador no estilo Dave McKean, ou capa do Sandman, sei lá. O que seria melhor? A capa de uma comic do Sandman, que era muito característico, né? Mas o que você ia falar de ilustrador? Não, nesse negócio de ilustrador, como que fica, cara? Aí você pode falar pra nós? O sabe ego. Não, O mas ego tá do rolando ilustrador. cara, estão em pé de guerra com... Estão em pé de guerra mesmo? Não, Sério? boicote e tal. A galera tava é? com um monte de gente, quando começou aquele aplicativo lá no Instagram, um monte de gente com aqueles quadrinho preto, não, a não sei o que e tal. Eu falei, caramba, cara. Que doideira. Porque o ego do ilustrador é violento, né? Já ameaçou o ego. E música, hein? Como que tá? Tem um pessoal, tem aí, os caras pensar. E aí? Coloca aí, Drake, Winter's Code, muito boa Então, essa mas a música. galera já tá também tendo uma reação sobre... Teve a ex do Elon Musk,
É. Como é que ela A Grimes. chama? A É, Grimes. Que ela falou que podem usar a música, usar a voz dela, o estilo dela pra fazer música com inteligência artificial, mas ela quer um percentual. Ela falou, acho que 50%, uma coisa assim. Pô, mas 50, cara. Nossa, velho. Ex-mulher do Elon Musk, meu, relaxa aí, Grimes. Você tem que... Mas o Drake mandou tirar tudo. Tá? O Drake mandou tirar. É. Então Eu acho que todos da Universal. E ele tipo, pode, tirar. eles podem? Então, tá tendo esse debate. Essa é uma grande confusão. Quando começou com esse negócio aí da arte, né, cara? O que aconteceu foi um racha aí nesse negócio. Porque teve ilustrador que falou assim, cara, eu não quero que usem meu traço. Tipo, sei lá, o Dave McQueen lá fala assim, não quero que use meu traço. É. Mas pode ser que o Vilela fala, cara, eu quero que use. Porque eu quero que o mundo todo conheça um pouco do meu traço. Então, libera aí pro pessoal usar do jeito que quiser, entendeu? E isso aí que eu acho que cria essa confusão. Porque aí vai ter uma galera que vai, cara, usem mesmo, pode. E vai ter a galera, de jeito nenhum, cara. Esse traço é meu. Eu que desenvolvi Foi isso. discussão no sampler, né? Quando começaram a usar sampler, pedaço de músicas pra usar, fazer outras músicas. É isso, né? Cara, Mas isso é cópia real, né? Não é uma inspiração. Exato. Tá? Mas, cara, eu acho que é inevitável. Por mais que tenha essas discussões e tal, a gente já viu na história que esse avanço é inevitável. Vai acontecer. Mesmo que as pessoas falem, não usa. Cara, como você vai controlar? A marcha começou, não tem mais freio. Como você vai controlar? É um ponto sem retorno agora. Quando já. você retorna. Tá. E você acha, cara, que eu vou deixar de fazer as capinhas do meu vídeo no... Porra, cara. E eu ficava lá procurando imagem, um monte de coisa. Tá, cara, vai lá, joga ali. O ChatGPT mesmo, nossa, facilitou. Você vai lá, escreve, monta aí um roteiro. Monta um esqueleto de um roteiro. Para artigo científico também, né? Eu fico sem ideia de qual que seria um problema da aplicação desse tipo de algoritmo. Ele vai lá e fala, não, pode acontecer isso, eu coloco no meu artigo e tal. Uma coisa que você falou, eu já discuti aqui também em outro programa, que é o seguinte, cara. Vai começar a galera ter que deixar por escrito se pode usar imagem ou voz pós-morte. Porque imagina, Harrison Ford, cara. Cara, imagina o banco de imagem que ele tem, de vídeo, de voz, tudo. Dá pra fazer um filme com o Harrison Ford depois que ele morrer. Fala, Paquito. Se não me engano, no último filme do Star Wars, teve algumas cenas da Leia Sim. que ela já tinha morrido e usado Exato, inteligência artificial, né? Então, é uma discussão que ninguém parou pra falar. E aí? Eu quero o meu corpo... Mas entra nisso que a Roberto falou, Não é? da ética, cara. Eu não sei se eu quero qualquer filme eu interpretando qualquer papel num roteiro que eu não aprovei e eu tô lá, entendeu? E aí? E a minha atuação eu não tô avaliando. E aí, cara? Teve até um ator recentemente, agora não lembro qual é o nome dele, que é um ator famoso, que ele deixou lá claro, falou, não, pode, assim, pode fazer roteiro. Esse daí... vivo, Ô, Paquito, esse daí é do Dave McKean? Isso, esse Olha é o que dele. interessante, cara. Não ficou muito parecido Eu com o vou estilo do Dave testando alguns McKean. outros prompts aqui, vendo se Tá. fica mais legal. Aquele segundo É, ali ficou engenheiro legal de pra prompt, caramba. Não, ficou profissão do lindo. futuro aí. Ficou lindo, porque ele é bem dark e tal. Ele é mais. Tem uma porque é isso, né? O Dave McKean tem várias fases também de estilo. Dentro de uma fase ficou dele. bonito, assim, eu não conheço Nossa, o ficou estilo lindo, dele, cara. mas esses quadros são lindos. Tenta dá pra colocar assim, como se fosse uma capa do Sandman, sabe? Tipo, no estilo de uma capa do no Dá pra estilo colocar? tem, né? Dá, você consegue super detalhes. Isso aí que o Alexandre falou agora é legal, cara. quê? Porque essa é uma profissão que tá sendo criada, né? Qual? É engenheiro de prompt. Né? Que a Porra, gente é espera, mesmo, né? É a pessoa o cara que sabe... traduzir o que o algoritmo vai dar para uma ideia que a pessoa Tá, tem. isso é uma coisa simples, Porque mas a gente olha o pode... que ele colocou ali. Você só abre ele depois, né? Ele Sobe colocou lá, um monte de coisa no fim, ó. O que você colocou, Paquito? Aspect 16:9, às vezes o pessoal coloca a qualidade Isso. Então aqui, ele já sabe, já no final faz você engenheiro de tem, prompt. quando você coloca aqui esses dois tracinhos, é pra você dar alguma característica técnica da imagem, Tá. assim, né? Então aqui eu coloquei dois tracinhos, aspect 16:9, que é a proporção. Mas aí você pode pedir para criar uma imagem só grandona, ou você pode pedir para criar imagem em 4K, em 8K, 16K, a galera às vezes pede. Todas essas coisas aí mais técnicas você pode pedir aqui para ele gerar exatamente do jeito que você precisa. Ô, Paquito, de prompt. pede pra ele fazer essa imagem com o estilo de Rogério Vilela. Aí vai falar, só vai falar, quem é Rogério Vilela? Vamos ver se o seu Vamos ver. seu traço tá aí na Agora, internet, cara. Cara, eu quero ver. Tem várias coisas minhas na internet, né? Você Ele fica vai- querendo automatizar ele vai virar engenheiro de prompt, ó. Arrumou um emprego. Ele que vai mandar em você. Pode crer, cara. Mas isso de... Mas essa de engenheiro de prompt é uma profissão que
tem que não existir, né? Porque à medida que o algoritmo vai ficando melhor, né? Você não precisa colocar essas coisinhas que ele tá colocando. Você fala, né? Você vai falando Você e dá um geralzão, É assim, mesmo. ele tem que saber, né? Ele tem que saber que, em geral, as pessoas querem esse tipo.